cansados vão os corpos para casa, pelos ritmos imitados de outra dança. A noite finge ser ainda uma criança de olhos na lua, com a sua cegueira da razão e do desejo. A noite é cega e as sombras de Lisboa são da cidade branca, escura face. Lisboa é mãe solteira, amou como se fosse a mais indefesa princesa que as trevas algum dia coroaram. Não sei se dura sempre esse teu beijo, ou apenas o que resta desta noite. O vento enfim parou, já mal o vejo por sobre o Tejo. E já tudo pode ser tudo aquilo que parece na Lisboa que amanhece. Estás a ver? Batemos mesmo certo. Mas não sabíamos onde é que está, não sabíamos onde estávamos. Ele indica-nos que o sítio é este. Ele está a ver de cima. Ok. Ele está a ver de cima. A casa é esta. Portanto, é aqui. Das janelas verdes, não é? É aqui. É neste sítio. É neste sítio. Aqui estava o barco. Eles encostavam ali, então. Exatamente. Este não mexeu. Agora o outro não. O outro foi avançado e de que maneira? Isto está igual. O fotógrafo sobe esta escada e vai para o Portaló, é porque ele quer dar significado à foto que faz. Por um lado, este porto, para esta gente, não são turistas a embarcar, é gente que não chega, é gente que quer partir. E depois há a localização. Lá no fundo vemos o Museu de Arte Antiga. Imediatamente atrás, mesmo atrás, foi onde esteve o barco, onde subiram estas pessoas. Os nazis avançaram e as pessoas, com razões de temer, entre eles, primeiro que todos, os judeus, começaram a vir para aqui. Cerca de 50 mil chegaram aqui, cerca de um ano, e daqui partiram para a salvação. A maior testemunha desses acontecimentos foi Roger Kahn. Passou por aqui como refugiado, era judeu, parisiense, um grande fotógrafo. Pouco se sabia dele, além das suas fotografias. Fomos buscar a sua história. T'as de beaux yeux, tu sais. Embrassez-moi. Este casal é fotografado por Roger Kahn, não só ao longo do filme que estavam a fazer, como inclusivamente posando em várias situações em que a função de contador daquele filme, o Cais das Brumas, o Roger Kahn faz fotos absolutamente extraordinárias. E essa história fui encontrá-la em França, porque ele era um jovem francês judeu, e era um crime não saber quem ele era, porque ele foi muito importante, foi um fotógrafo de cena, quer dizer, é aqueles que fazem jornalismo sobre ficção, eles contam a realidade da realização de um filme que está a contar uma ficção, e ele foi um dos grandes com essa função que se chama-se repórter de cena, um dos grandes do cinema francês, naquela que foi provavelmente a época mais importante do cinema francês, os anos 30. E foi realizador de cena de autores tão importantes, tão marcantes como Marcel Carné. No Quai des Brumes, aliás, ele não faz só um papel de fotógrafo de cena, quer dizer, atrás das câmaras. É verdade que é uma cena muito curta, de alguns segundos, mas ele próprio aparece
nesses segundos, na sua função de fotógrafo, e aquele gordinho de gabardine que aparece a fotografá-los é o Roger Kahn. Attention, ne bougeons plus. 1, 2, 3. Merci beaucoup. C'est triste, le voyage est déjà fini. Com outro realizador, o Alegre, de um filme que é um filme menor comparado com os que eu referi anteriormente, que é a Entrada dos Artistas. Ele fotografa um dos artistas muito conhecido em França nessa altura, Marcel Dalliot. É um retrato que depois vai ser usado pelas autoridades da ocupação, pelas autoridades nazis, vai servir como denúncia, como perseguição aos judeus em França. Ele vai ser colado nas mairies, nos sítios públicos de França, com a cara, que era uma cara conhecida de França, que vai mostrar a este o inimigo, estes são judeus, as caras são assim. À Paris, au Palais Berlitz, vient de s'ouvrir l'exposition Le Juif et la France. Pendant les 3 premiers jours, 13 000 personnes ont visité cette remarquable exposition où se trouvent rassemblés les documents, les photographies démontrant le péril juif dans tous les domaines de l'activité nationale. Telle fut l'œuvre destructive des Juifs en France. O Marcel Dalliot vai passar também por Lisboa. A Lisboa de 1940 era uma Lisboa que mesmo os lisboetas não conheceram. Na altura, em 39 não conheciam, em 38 não conheciam. Porque de repente a cidade transformou-se numa cidade cosmopolita. Coisa que não era. Era uma cidade provinciana, onde havia portugueses, mas não havia estrangeiros, não havia turismo, não havia nada disso como hoje. E, sobretudo, não havia refugiados. Porque era muito difícil chegar a Portugal. Há também outras razões. Evidentemente, a neutralidade portuguesa. De facto, Portugal ser um país neutro, que tinha um relacionamento enquanto aliado com a Grã-Bretanha e, por outro lado, tinha um relacionamento até ideológico, até político, com a Alemanha nazi e a Itália fascista, pronto, um eixo. Mas é curioso que Salazar nunca aderiu ao eixo. Era aquele nacionalismo que, nesse sentido, foi uma benesse, digamos, até para os próprios refugiados. Deutschland, Alemanha. Tinha este nome justamente o grande cruzador alemão que veio ao Tejo com 2 desses magníficos submarinos que são o orgulho da Armada Germânica. A visita desses navios foi uma apreciável manifestação de gentileza da Alemanha para com o nosso país. Visita afetuosa. Com ela se estreitaram melhor relações de boa amizade. Os barcos alemães estiveram atracados no cais da Rocha do Conde de Óbidos, onde meia Lisboa foi vê-los e admirá-los. O Deutschland, muito aprumado, muito branco, era um símbolo. O símbolo da força de um grande povo. Há momentos que é muito mais próximo da Alemanha nazi, mas isso fez com que os espiões passassem por aqui e se instalassem aqui. Quase todos eram também diplomatas. Essa loja de bicicletas tinha ao lado uma drogaria pequenina. E essa drogaria era onde a gente não podia entrar. E porquê? Que era de um gajo que era espião alemão e que tinha uma antena no telhado. Onde o meu... Isso sabia-se? Hã? Isso sabia-se? Sabia-se tudo. Sabia-se por isto. Porque o meu pai e o meu tio Judá, o fotógrafo, que vivia lá em casa nessa altura, à noite iam ao telhado cortar a antena do homem, pá. E faziam aquilo constantemente, todos os dias, enfim. E de fronte havia uns armazéns com umas portas grandes, 2 portas grandes, que estavam quase sempre fechados, mas quando se abria tinham só fardos de palha. Isso oficialmente? Oficialmente. Onde havia uma antena, mas aí era uma coisa à séria, dos ingleses.
foi sempre difícil todo o processo de entrada em Portugal, mas sobretudo a partir de 1938, quando a política nazi passa a ser de expulsão dos judeus dos territórios alemães. Aí essa política nazi necessitava de países que recolhessem os judeus alemães e mais tarde também os judeus austríacos e depois então com a invasão da Polónia, mas com a invasão da Polónia aqui já não chegaram praticamente judeus polacos. Alguns, assim mais da elite, mas praticamente já não chegaram. A partir da Segunda Guerra Mundial tinha de se ter um visto de destino definitivo, por exemplo nos Estados Unidos. E aí seria dado o visto português de passagem, de trânsito, como se dizia. Parte da história de Roger Kahn está guardada no arquivo diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Aqui estão todos os registros dos pedidos de visto dos que tentaram cá entrar. Isto é o mesmo bloco, não é? Este é menor. Há uma coisa que o Ministro dos Negócios Estrangeiros, que no caso é o Salazar, ele diz que as decisões são feitas casa a casa. E estás a ver casa a casa aqui. E depois diz-me... A última, Roger Kahn, cá está. Ui, lá, isto é precioso. Posso pôr assim? Está aqui um telegrama que chega cá através da Marconi, que é enviado pelo cônsul do Consulado-Geral de Paris, cônsul português, indicando que um cidadão francês, sublinhado francês, que entrou no Consulado-Geral no dia 15 de março a fazer um pedido de visto. Ele pede a entrada, a justificação para o pedido de visto, fazer reportagem fotográfica para a Cinemonde. Cinemonde é uma revista de cinema. E a indicação telegráfica, festas. Festas quer dizer vir cá para fazer reportagens sobre a exposição do mundo português. É indeferido no dia pelo Ministro, que é António Oliveira Salazar, é indeferido Lisboa no dia 17/6, como os demais que estão a marido daqueles que já consultamos. Este documento tem o nome de pessoas que tinham a resposta dos negócios estrangeiros de Lisboa e a resposta era muito simples. Era só uma palavra: não. Há um dia em que a fronteira francesa é fechada e em Portugal também é fechada a fronteira durante um dia. O Agostinho Lourenço, que é o diretor, chefe da PVDE, vai até à fronteira de Vilar Formoso e o Desagüe também vai. E tentam ali negociar o que é que se faz com estas pessoas. Esta ruazinha que passa aqui chama-se Travessa, de facto é um beco, Travessa do Noronha, que desce por uma das colinas de Lisboa, colina de São Mamede. Chega-se a essa travessa, bate-se ali em frente a uma galeria d'água que vem da mãe d'água, lá de cima, tem-se de virar e sai-se pela mesma travessa. Isto é um larguinho, um beco, uma coisa fechada, e foi um lugar histórico a partir de 1940. Já antes tinha sido um lugar de benemérito da comunidade judaica de Lisboa, os sefarditas, que tinham aqui, davam aqui algum apoio aos seus membros. Havia um albergue, um pequeno hospital e uma cozinha, a chamada cozinha económica. O papel do Augusto Desagüe foi, no seio da comunidade israelita de Lisboa,
formar comácias de assistência aos refugiados. Deu assistência a muitos níveis. A medicina foi chamar médicos, amigos da oposição ao regime, normalmente farmacêuticos, enfermeiros, para cuidar dessas pessoas. Arranjava também, davam um X por semana e, sobretudo, dava comida na cozinha económica, o que foi fundamental para estas pessoas. Aliás, o Cano também tem fotografias muito interessantes, justamente à porta e dentro, onde se vê judeus de todas as idades. Ele veio aqui com o intuito de fugir e acrescentou a isso, em 2 meses cá esteve, ele querer contribuir, fazer alguma coisa pelos seus. E fez os maiores, os mais belos, os mais importantes, os mais reveladores dos testemunhos desse período em que Lisboa teve um papel relevante e belo, que foi defender, fazer com que aqueles que aqui chegassem pudessem continuar a viver. Este largo, a Travessa do Noronha, foi o local onde ele mais testemunhos deixou, depois do cais da Rocha de Condóvares. Ali ele apanhava os seus a partir. Aqui ele encontrava os seus a discutir aquilo que era a salvação. Visto. Ter um visto era o bem maior. Ele era um grande fotógrafo. Conseguia ver as pessoas e contá-las. E o que é que elas queriam dizer. E às vezes o que elas queriam dizer é silêncio. A melhor de todas as fotografias que ele fez aqui, que de melhor tem, não é a imagem. É a força do silêncio que se vê entre aquela gente que cá está. São cerca de 20 pessoas, ou talvez mais, que aparecem na foto. E todas elas se vê pela foto que não falam, que estão metidas consigo próprias, estão metidas com o seu destino absolutamente inédito na história mundial. E ele consegue apanhar isto. Se dermos a volta, vemos números 17, 19, 21. Era lá o albergue, o hospital e a cozinha. Não vemos um azulejo que seja, que nós sabemos fazê-los e tão bons. Nada. Não existe uma estátua, uma pintura, uma marca que diga que aqui Lisboa foi grande. A situação que ele descreve eu acho extraordinária. Pode-se dizer que são aquelas pessoas que mais sorte, entre muitas aspas, tiveram, porque chegaram até Portugal e conseguiram partir, porque muitas das fotografias já são no cais de embarque. E até esse momento, há todo um processo muito doloroso. Os que embarcaram, os que estavam no cais, já com as malas fotografadas pelo Cano, tinham vistos para os Estados Unidos ou para a África, porque também houve alguns que foram para a África, Moçambique, Angola, África do Sul, e, portanto, não entravam dentro dos barcos sem ter essa possibilidade. Que é uma frase que eu adoro, que é a última imagem que eu vou ter da Europa. É um jornalista, o Natanet, que diz isso. Eu acho, e depois é como se a Europa se apagasse. Está a ver a importância que Lisboa tinha na altura. Ainda hoje há bisnetos e trisnetos, agora já é trisnetos, que passam por Portugal porque querem saber onde é que a família, como é que a família se salvou. Everything for him was just easy-go-lucky, fantastic, don't be so difficult, let's go on. So that is exactly what got him through the terrible disappointment of what happened to France with the Nazi occupation, the terrible loss of dreams when he lost his family. I think that all the stuff that went on before he became American citizen, before he entered the United States on Ellis Island, that
became a secret. He told us that he arrived a refugee in Ellis Island. And the immigration officer said, "Sir, do you have $20? Because that was the requirement. They need to be clean of lice and they need to have $20. And he said, "No, I don't have $20, but I have my portfolio. And this is my portfolio. And tomorrow I'm going to be a Life magazine photographer because look at my photographers. I don't have $20 today, but tomorrow I'm going to have the $20. And Monsieur Immigration said, "You're free to go." I met Roger Sr. when I became his daughter-in-law. He called me his beautiful daughter-in-law, my belle fille. And we came to meet him in Haiti with Laura, his beautiful wife, his Haitian wife. And we've had wonderful times together, going shopping in the iron market and cooking. He was a great cook and he was a bon vivant. He never spoke about Portugal. I knew he had a passion for photography because he had an old Rolleiflex and he had old cameras around. I knew he loved photography, and he had big books of photography from all over the world, everybody's photographs except his. So I didn't really know about all this documentation that he did in Lisbon and all the no that he had to hear. E as fotos são marcantes. O nome é que raramente aparece, ou quando aparece, aparece mal escrito. Este nome deveria ser guardado. E para ser guardado, é exatamente aqui, neste cais, num prédio que sempre esteve ali, um prédio que ajuda pelas fotografias do cão a referenciar, a dizer para onde, por onde é que as pessoas se salvaram. Está ali. E em pena, virada para o Tejo, naturalmente virada para o Tejo, porque é o Tejo que marca a fuga, nesta empena vai aparecer uma fotografia do Roger Kahn. K-A-H-A-N. E não, como sempre se enganam em escrever o seu nome. Ele merece estar aqui.